Boa noite, pessoal, tudo bem? Bem-vindo à live de quarta-feira, 8h30. Meu nome é Thiago, eu sou psicanalista clínico. Toda quarta-feira, às 8h30, eu faço uma live onde eu trago algum conteúdo da área de psicanálise, obviamente, pra gente destrinchar aqui, entender melhor como funciona, pra gente ter um pouco mais de clareza sobre o nosso processo evolutivo e principalmente sobre a nossa constituição psíquica, a nossa constituição emocional, e aí que a gente tem que vai entender e se passar a se entender melhor, né? Ontem a gente teve uma live super bacana que fui convidado pela Flávia, uma psicanalista, uma coach, na verdade, de carreira, muito bacana, e ela e aí a gente falou muito sobre a relação da psicanálise com o trabalho. Foi uma live bem legal, a gente bateu um papo bem interessante. Depois eu vou deixar o Instagram dela. Para quem perdeu a live, eu vou subir ela semana que vem, ou domingo, se não me engano, domingo ou terça que vem, no YouTube. Então, se você perdeu a live de ontem, que eu fiz uma live extra, ou domingo ou terça-feira, dependendo da programação do cronograma, que eu não me inteirei ainda de como a gente sobe, ela vai estar lá. Então, se você perdeu, se liga lá, e a todas as lives que a gente faz aqui de quarta-feira, ela também tá lá no YouTube, né? A gente sempre... Oi, Souza, tudo bem? Esse é um processo que estou odiando a minha vida. Vamos lá, se você quiser expor o teu caso e se sentir à vontade, eu posso talvez te ajudar aqui, né? Fica a teu critério. Depois, se quiser mandar um direct pra mim também, manda ver. Hoje a gente... Manda lá que eu te dou um toque, beleza? Hoje a gente vai falar muito sobre a nossa... O que foi... Na verdade, recebi várias perguntas, né, depois da live de ontem. E aí... teve várias perguntas e eu resolvi colocar algumas delas hoje, principalmente voltada porque eu falei sobre o processo dos pais, né? Falei que os pais são responsáveis, os pais são responsáveis muito pela criação dos filhos, mas até que ponto também quando a gente passa a ser responsável, né? Já que a gente foi constituído por eles, né? Será que sempre é culpa deles? Será que é sempre culpa nossa? Quando que eu devo fazer? Quando que eu devo aceitar as condições, né, que me foram impostas, ou quando que eu me torno responsável mesmo. Enfim, e isso acaba a gente... Se puder falar um pouco mais, tenho uma filha de 12 anos, sou casada faz 15 anos. Bacana, tem uma família legal aí. Então, como a gente é constituído por isso, né? É interessante a gente ver que dentro do processo de consultório e de análise, eu costumo dizer que, até disse ontem também, que foi bem questionado depois, que apenas 7% dos pacientes eles querem ser curados, né? E de fato isso acontece, né? E se de fato isso acontece mesmo, porque quando a gente chega a nossa resistência é tão grande, quando a gente chega no núcleo, às vezes, de uma questão, a gente não vai dar conta. A gente começa a espremer e aí inventar alguns tipos de mecanismo de defesa que vai fazer com que a gente não queira chegar aqui naquela questão, né? Porque nem sempre todos estão satisfeitos, nem sempre todos estão com coragem para mudar isso, né? Quando a gente chega num núcleo, as pessoas não querem. E isso principalmente vem do núcleo de piano, vem do núcleo das neuroses, vem do núcleo da constituição dos nossos parentais, né? Quando todos nós somos neuróticos, então... em certo grau, então quando eu sou neurótico, logo os meus pais são neuróticos também, né? E a neurose a gente fala que é uma disfunção, um desajuste emocional que acaba acarretando na criação dos filhos. O porquê dos pais serem totalmente responsáveis, né? Isso vai com que meu filho está ausente do pai, mas dentro de casa. Vamos ajudar a Souza aí. Seguinte, eu acho interessante você
por que serve o casamento, né? Por que serve por que serve a constituição de casal? Única, exclusivamente, na verdade, para a gente aprender e aprofundar o relacionamento. Ninguém veio ao mundo aqui para ter que casar, ninguém veio ao mundo aqui para ter que exercer algum tipo de papel, ninguém veio ao mundo aqui para torcer pro Corinthians, pro Palmeiras, pro Brasil, ninguém veio ao mundo aqui para fazer alguma coisa que colocada socialmente. Ninguém veio ao mundo para ter filhos, ninguém veio ao mundo para... O que a gente veio foi para aprender a se relacionar única e exclusivamente. Então a gente veio no mundo para poder aprender a isso. E conforme eu vou ao longo da minha vida, eu vou exercitando, me lapidando isso. Aí a gente tem que colocar as posições do que acontece dentro dos relacionamentos. Relacionamento, óbvio, não é porque às vezes o relacionamento tá ruim que eu tenho que permanecer nele. Vale muito se questionar o que tá dentro do relacionamento que eu não gosto e o que tá me fazendo ficar neles, né? Como você, de forma muito corajosa, está colocando aqui a sua posição, peço para que você analise duas coisas. Todo relacionamento ele tem ganhos. E esses ganhos, eles, por mais que a gente fala, cara, Thiago, que loucura, todo relacionamento tem ganho. Sim, todo relacionamento tem ganho. E vamos lá, a gente tem os ganhos primários e os ganhos secundários. Assim, pode estar 51% ruim, bom o relacionamento, e 49% ruim o relacionamento, e mesmo assim eu vou ficar dentro desse relacionamento. Entendeu? Eu vou ficar dentro desse relacionamento porque não me chegou aos 51% de dor. A mudança acontece só quando a dor de ficar é maior que a dor de partir. Então, dentro disso, como eu vim aprender a me relacionar e eu sempre projeto no outro alguma coisa aqui que é minha, né? Que eu espero que o outro resolva alguma carência minha. E aí começam os ganhos. Então, o que é o ganho primário, né, que a gente coloca? É o ganho afetivo. Às vezes eu colocar alguma coisa, depositar alguma coisa dentro daquela pessoa com que eu me relacionei, dentro daquele objeto que eu escolhi, o que a gente coloca na psicanálise, tudo que é fora mim é objeto, né? Então, dentro daquele relacionamento... vamos lá, tô tentando, vou esclarecer algumas coisas para você aqui e ver se faz sentido. Dentro daquele relacionamento que eu tô, né, daquela pessoa que eu escolhi, o que eu transferi para ela para que ela resolvesse? Porque, olha só, foi até que eu comentei ontem, quando eu tenho um desajuste interno emocional, eu sempre vou fazer o seguinte: quando o meu interno está descompensado, eu tento compensar de uma forma externa. Então, quando eu tenho, ontem eu citei o exemplo da carência, então quando eu tô, vamos supor, usar números aqui, quando eu tenho 10%, menos 10 de carência, certo? Por algum processo, essa carência foi de que a gente tem de quem? Dos nossos parentais. Então, por algum processo eu achei que meus parentais não me deram apoio, não foram legais comigo, não tiveram a afetividade que deviam ter, não foram interessantes pra mim, mas eu percebi aquilo. Se eu tiver esse gap de menos 10, o que eu vou fazer? Como esse gap ele tá de forma totalmente inconsciente, tá mascarado em alguns sentimentos, em algumas vivências, e aí estabelece o sentimento de carência. O que eu vou fazer? Eu vou tentar compensar no externo. Então eu vou ter algum tipo de relacionamento, ou eu vou ter algum tipo de comportamento que eu supra isso. Então vamos supor que ao externo eu coloque uma compensação de mais 10. Porque o nosso aparelho psíquico, nossa mente, ela sempre procura o equilíbrio. Então eu vou querer fazer o quê? Eu vou querer zerar esse número. Então a partir do momento que eu tenho uma afetividade negativa e eu compenso essa afetividade positiva no externo, eu compenso isso. Certo? Mas esse é o correto de se fazer? Lógico que não, porque quando esse externo sai, vamos dizer, eu vou ficar com o meu processo de carência, e aí o que acontece? Eu vou sofrer, eu vou ficar mal, eu vou lutar por aquilo que eu acho que é o meu amor, mas na verdade será que é o meu amor mesmo, né? E aí eu sempre tento fazer essa compensação. E isso quando eu, por exemplo, eu tenho essa carência, eu faço essa transferência para esse objeto e eu quero que ele supra de mim. E esse é o primeiro ganho. Esse é o primeiro ganho afetivo que a gente coloca. Então o primeiro ganho de qualquer tipo de relacionamento, e seja ele conjugal, seja ele profissional, qualquer tipo de ganho de relacionamento, ele tem esse ganho afetivo. Às vezes eu estou num trabalho por causa de uma pessoa que eu gosto, porque o ambiente ali é legal, não me favorece ali, o meu líder ele me massacra, mas as outras pessoas do coletivo ali estão legal. Tá ok, né? Mas, puxa, às vezes nem o meu parceiro, nem minha parceira é legal, mas
o meu sogro, a minha sogra me trata bem, eu tenho aquele conceito de família através da família dele, talvez que eu não tive, então por ali eu permaneço, né? Mas como se desvincular disso? Como fazer para quebrar isso? Primeiramente, eu reconhecendo que isso existe. Sabendo que esse processo ele é natural e que todo mundo faz isso. Ninguém está certo e ninguém está errado por fazer isso. Não existe certo e errado. Cada um tem o seu processo, cada um tem a sua forma de viver, cada um tem a sua forma de se colocar perante ao mundo. O que a gente tem que fazer é ter consciência desse processo e a partir de então eu minimizar isso. Como que eu vou ter consciência? Através, obviamente, de um autoconhecimento, de alguma coisa que a gente consiga mergulhar dentro de si para encontrar e estar dentro daquele, chegar perto daquele núcleo, né, de sofrimento. Um outro ponto que a gente também pode levar em consideração, fora o ganho, é como foi o relacionamento dos nossos pais, né? Muito do que diz o relacionamento que a gente vive conjugal é de como foi o relacionamento dos nossos pais. A gente cria isso como modelo, né? A gente cria como modelo e provavelmente eu vou repetir esse modelo. Então, se eu tenho pais que brigam, pais que são agressivos, provavelmente eu vou repetir isso. Se às vezes meu pai tratava minha mãe de forma inconsciente, eu introjetei aquele negócio, aquele comportamento e vou fazer isso também. Vou repetir isso pro meu cônjuge, pro meu parceiro, pra minha parceira, né? Uma outra coisa também que tem que levar muito em consideração, que entra dentro do ganho afetivo, são as crenças, né? E aí crenças talvez religiosas muito pesadas. E aqui quando eu falo de religião, eu não falo eu quero distinguir uma coisa de religião e de religiosidade. Para uma boa religião precisa de uma boa religiosidade. Existem religiões sem religiosidade, entende? Então às vezes o mecanismo de, por exemplo, tem que casar e não pode separar nunca, ou tem que casar e não pode separar nunca, tem que, por exemplo, aguentar. Esses dias eu tava dentro de um ambiente e eu ouvi uma pessoa falando assim, a gente tem que aguentar mesmo, tem que aguentar, olha, você tem que aguentar a mulher pra gente permanecer no relacionamento, né? Não interessa se foi machista, se não foi, mas o ambiente que aquela pessoa foi criada, e aquela pessoa que estava lá, ela estava num relacionamento onde ela não gostaria de estar, né? Era nítido, era claro de ver aquilo, era óbvio de ver aquilo, mas, né? Como que isso está pesando para aquela pessoa? Então, às vezes, e aí se ela quebrar essa crença, ela vai fazer o quê? Ela vai decepcionar os pais de forma inconsciente. Ela acha que quebrando aquela crença eu vou estar deixando de amar os meus pais porque foram eles que me deram isso. Então de forma inconsciente eu acho isso, né? Bom, esse é o primeiro ganho. Vamos lá, sempre tive muita atenção na infância, meu pai sempre me escreve cartas, agora queria que meu filho também tivesse toda a atenção que eu tive. Uma coisa é o seguinte, todos nós somos seres individuais e o que às vezes o que você pode fazer pro teu filho é aquilo lá e pronto, e acabou. Você teve uma experiência e ele está tendo outra. Você como mãe, talvez não tenha dúvida de que você seja uma boa mãe, mas repetir todo o processo que você teve com seu filho talvez não seja a melhor forma de educá-lo, né? O que a gente também chama muito isso para ter essa descompensação, por exemplo, você entrou num assunto legal. Nós somos pessoas que às vezes somos gordas ou magras de provisão, né? As pessoas gordas de provisão foram que receberam muito afeto durante o processo da infância. São pais que acolheram muito, pais que deram muita afetividade, pais que eram sempre presentes, pais que eram, né, estavam sempre ali dando cuidado para a criança, né? E as magras de provisão são crianças que não receberam tanta afetividade, são crianças que não foram tão olhadas assim, são crianças que foram meio que, vamos dizer, de certa forma excluídas emocionalmente, porque os pais talvez não conseguiram dar aquilo ou por um trabalho, ou por alguma coisa, ou por outra, né? Então o que acontece? Ambas essas pessoas, elas vão fazer o quê? Uma foi a gorda, então a gorda vai sempre exigir que o outro dê pra ela alguma coisa que ela... Bom, já que meu pai exigiu na infância, agora você tem que me exigir, você tem que me dar, entendeu? Já que meu pai me deu na infância, agora você tem que me dar, então ele exige isso, né? Exige afetividade, exige atenção, exige carinho, e aí a gente começa a não entender que o outro é um outro, ele tá dentro do processo dele, ele tá certo naquilo,
né? E o magro a mesma coisa, o magro ele começa a exigir do outro também porque ele não teve. Então o que ele vai falar? Ele fala assim, poxa, já que eu não tive, agora você tem que me dar, né? Eu vou sempre ficar à procura. E ambos ficam um saco sem fundo. Porque o magro ele é um saco sem fundo porque ele é extremamente carente de um monte de afeto, então ele faz com que o outro supra isso, né? Só que, na verdade, quem ele tem que suprir é com ele mesmo, né? E aí, o que o gordo faz? O gordo exige porque ele teve. Então, vamos dizer, um tem muito e exige que dê porque ele fala assim, cara, eu tive muito, então, meu irmão, agora você tem que me dar. E o outro fala assim, eu não tive nada, agora você tem que me dar. Só que ambos, qual que é o sentimento original que teve? O sentimento original foi lá atrás, foi com o pai ou com a mãe, com aquela pessoa que me constituiu, ou com o vô, com a avó, com o tio, com a tia, com quem você foi criado. Então, esse movimento também do sempre buscar do outro, sempre exigir do outro, ele é cansativo. E aí eu começo a fazer o quê? Quando eu faço esses dois movimentos, eu não passo a enxergar o outro como ele é. Eu passo a enxergar o outro como eu gostaria que ele fosse. E aí começa a briga, porque se o outro não me dá, eu vou fazer bico. Então, será que eu amo o outro mesmo? Será que eu gosto do outro como eu achei que eu gostava? Ou será que é a partir do momento que essa pessoa não começa a suprir as minhas carências, suprir as minhas necessidades, eu acho que essa pessoa está equivocada e que eu casei com uma pessoa errada e que eu estou me relacionando com uma pessoa errada, né? Então tem que ficar prestando atenção nesses movimentos. Uma coisa legal também, que faz parte dos ganhos primários, né, afetivos, também é a parte de objeto, é o que a gente chama de objeto parcial ou objeto total. Né? Muitas vezes eu caso idealizando alguma coisa. Né? Às vezes vamos colocar de exemplo aqui, às vezes eu, Thiago, tenho o sonho de ter uma família. Quero ter uma família e eu gostaria muito de ter, e esse é um sonho de vida meu. E aí o que eu faço? Eu começo a me cobrar, porque falo, cara, eu tô com 30 e tantos anos, eu não tenho nada e eu preciso ter uma família porque esse é meu sonho. A primeira aventureira que passa aí que também quer ter uma família, eu chego, abraço a pessoa, bom, vambora, vamos ter uma família. Essa pessoa, ela me constituiu uma família. A partir do momento que ela tá do meu lado, ela me constituiu uma família, ela me deu um filho, porque eu queria muito ter filho. Entende? Só que o meu objetivo principal, o que aconteceu? Meu objetivo principal era filho, não era minha esposa. Então, qualquer pessoa servia aqui. Então ela é parcial, ela foi uma coisa parcial, ela é a parte. Ela é só uma figura dentro do meu contexto. E esse movimento é egocêntrico, porque eu estou sempre focado no meu filho ou na minha filha. E eu não olho para a pessoa que está do meu lado. Quando eu constituo de forma total a escolha de um homem, de uma mulher, para eu me constituir família, para eu me construir relacionamento, o filho ele vai ser consequência do meu relacionamento com aquela pessoa que eu escolhi. Porque o filho uma hora ele vai embora. E uma hora que o filho vai embora, quem que fica? Fica o casal. E se não tiver esse vínculo que foi estabelecido desde o início, o que acontece? O casal se quebra, se racha. Quantas as vezes eu já vi dentro de consultório filhos que estavam partindo para a faculdade para alguma coisa, seja lá para morar fora, e o casal começa a entrar em crise. Por quê? Porque será que o objetivo principal é o casal mesmo? Será que o objetivo principal não foi o filho? Não foi formar uma família? E por aquele tempo todo, aqueles 18 anos até o adolescente entrar na faculdade, será que eu não suportei isso porque achei que meu objetivo principal era meu filho? E a partir do momento que eu tenho que ficar com meu marido ou com minha esposa, eu vou ter conflito? Porque eu nunca olhei para aquela pessoa que estava do meu lado. Eu olhei pro filho que eu queria, para a família que eu queria. E aí quando eu começo a ter que olhar de forma forçada para a pessoa que está do meu lado, aí vem a crise, porque ela não tá dando, eu não tô olhando aquela pessoa como ela é. Eu estou olhando aquela pessoa como um objeto parcial, como que ela me deu. Entende? Isso tem que levar tudo em consideração, isso faz um conjunto. O maior erro, e isso foi caso de discussão nesse final de semana, no sentido, discussão saudável, assim, e a minha posição dentro de beijo de... E a posição nossa, obviamente, de seres individuais, de seres indivíduos inteiros, é de que eu amo mais a minha filha, eu amo mais o meu filho do que o meu marido. Isso está errado. Isso está errado por quê?
o teu filho é uma extensão, do teu relacionamento. Você ama o teu filho através do teu marido, através da tua esposa. Entende? Aí vão me colocar, mas é amor maternal, amor paternal. Cara, o teu filho, a tua filha é uma extensão do teu relacionamento. O dia que ele for embora, o teu amor pelo teu filho, ele é diferente do amor pelo teu marido. Mas quem que veio primeiro? Veio o meu filho. Veio o meu marido, perdão. Veio o meu marido primeiro, para depois vir o meu filho. Entende? Então, pro meu amor chegar no meu filho, ele tem que passar pela minha esposa, pelo meu marido, para chegar até ele. Porque dessa forma, se houver essa quebra, se esse amor for direto, vai haver rompimento no casal. Vai haver rompimento em qualquer processo de relacionamento. Não vai durar. Vai acabar. E ouve o que eu tô falando. Né? E aí, às vezes, o que acontece? Por uma coisa que eu tô casado lá e eu projetei aquele relacionamento pro meu filho, o que eu faço? Eu deixo, quando eu escolho um objeto parcial que eu tava falando, lembra? Eu deixo de fazer o quê? Eu deixo de casar com meu marido e começo a casar com meu filho ou com a minha filha. E não acontece só com mulher não, viu? Eu tô falando com homem também. Às vezes quando a mulher vai embora e a filha fica, o pai, a menina se coloca no lugar da mãe. E o pai coloca a menina no lugar da mulher. E ambos vivem e trocam de papel. Então, filho tem que ter papel de filho. Mulher tem que ter papel de mulher para com o marido. E não mulher tem que ter papel de filha para com o marido. E nem marido tem que ter papel de filho para com a mulher. Esses papéis eles têm que ser muito bem colocados. Você é mãe, você é pai e pronto, acabou. E eu vou exercer meu papel de filho, porque a partir do momento que se eu quiser ser pai ou mãe dos meus pais, fudeu, vai estar inverso o negócio. E aí vai dar BO, porque ninguém consegue carregar isso. A ordem é essa, você primeiro, depois você veio constituído com teu marido, com teu parceiro, tua parceira, depois vem os filhos. Em ordem hierárquica, a ordem de hierarquia são os filhos, não é você. Não queira, se relacione com teu filho como mãe e não como mulher. Se relacione com a tua filha como pai e não como homem. E aí a partir desse momento você vai conseguir estabelecer limites. Esses limites é o que a gente chama dentro da psicanálise talvez da quebra do Édipo, porque é o amor, a fidelidade que a gente tem no amor para o filho ou para com o pai. Não, eu vou quebrar isso. Eu como filho eu tenho que quebrar do meu pai, porque se eu não quebrar com meu pai, o que eu faço? Eu faço um processo transferencial para minha mãe ou para minha mulher. Entende? E aí começa, cara, a virar um enrosco. Você não vai ter nenhum relacionamento saudável, você vai ficar travado, bichão. Você vai ficar lá e você não vai conseguir. O segundo tipo de ganho, que a gente falou do primeiro, e isso abrange muita coisa, o segundo tipo de ganho é o ganho financeiro. Às vezes eu estou na merda num relacionamento, mas eu quero aquilo porque eu recebo alguma coisa financeiramente que me sustenta ali. Ou se eu tiver que viver uma vida só, eu vou ter que baixar meu nível. Entende? Se eu separar, eu vou ter que baixar meu nível. Vou ter que sair de uma casa de 4, 5 quartos para uma casa de 2 dormitórios. Ou para uma casa de 1 dormitório para um apartamento menor. Ou eu vou ter que deixar de vender, vou ter que vender meu carro para pegar um carro mais barato, um carro de 100 pau para ter um carro de 50. Entende? Então esses ganhos não são só vinculados ao parceiro ou à parceira, mas esses ganhos são, será que os esforços financeiros eu tô disposto a fazer? Aí tem dois caminhos. É simples a escolha. Lógico que é simples no sentido teórico, mas o processo ele exige uma maturação, ele exige um pensar, não é separado de uma hora para outra. Permanecer na situação que estamos vai ter o conflito emocional. Isso vai se perdurar até você resolver aqui ou você aceitar que esse é o processo e você entender que você está ali por consequência sua. Ou você sai de um relacionamento e passa a assumir as responsabilidades de que eu não estava satisfeito, fiz aquilo que eu podia fazer.
e vambora. Né? Vai doer? Os dois processos vão doer? Vão. Os dois processos vão doer. Os dois processos vão doer muito. Não posso mentir aqui. Vai doer. Porque se fosse fácil já teria feito. Então, pondera essas duas coisas, coloca no papel, analisa, pensa, conversa. Uma dica que posso dar pra você, não converse isso com o teu filho ou com a tua filha. Não faça isso. É uma questão sua. É uma questão entre vocês, casal. E aí, não jogue a responsabilidade numa separação pro filho. Filho, com quem que você quer ficar? A gente tá separando, quem que você quer ficar? Com o pai ou com a mãe? Putz, você vai arrebentar com a criança porque ela vai ter que escolher, olha as cargas, ela vai ter que escolher alguma coisa que ela ama as duas pessoas. Então se ela escolher fulano, se ela escolher o pai, ela vai sentir culpa por ter deixado a mãe. Se ela escolher a mãe, ela vai ter tido culpa por ter deixado o pai. Entre vocês, escolhe, fala assim, filho, você vai ficar com a mãe. Aí se ele fala assim, não quero ficar com a mãe, quero ficar com o pai, aí sim, porque aí ele vai poder escolher, porque ele foi aceito pelos dois, entende? Faça esse processo, coloque, pense sobre isso, veja os ganhos primários, os ganhos secundários, veja como foi o relacionamento que você foi criada pelos teus parentais, veja como foi isso. E se você não conseguir ver isso, provavelmente você não vai conseguir sair da situação, porque você foi constituída através do olhar deles. A afetividade que teu pai deu, a afetividade que tua mãe deu, se teve ou se não teve, isso vai impactar no teu relacionamento atual. E aí você vai conseguir separar ou não desse relacionamento que você tá. Mas lembre-se que a vida é relacionar-se. Se eu não me trabalhar, e se eu sair de um relacionamento sem fazer as elaborações corretas, num outro relacionamento eu vou atrair a mesma pessoa. Por quê? Porque o problema tá sempre em mim. A merda é comigo. Então eu até posso arrumar uma mosca diferente, mais penteadinha, mais bonitinha, mas a merda vai ser sempre a mesma. Entendeu? Então, pare e pense, faça isso. E se fizer, vai uma dica aqui. Se separar, vai pra todo mundo aqui. Se separar de um relacionamento, é obrigatório um período de luto. O luto vai de 6 meses a 1 ano. É normal. Viva o luto. Viva o luto. Viva as angústias. Porque é nessas angústias que você vai se refazendo. É nessas angústias que você vai se moldando. É nessas angústias que você vai falando o que eu quero, o que eu não quero. Onde foi que eu acertei, onde foi que eu errei. O que eu vou levar pro próximo relacionamento que era bom. O que eu não vou levar pro próximo relacionamento que era ruim. Curta e não sai do relacionamento e vai para outro. Porque você vai estar tampando um buraco com uma outra pessoa. Essa pessoa vai estar sendo um objeto parcial seu. Só para tampar o buraco. Todo mundo tem a tampa da panela. Todo mundo tem. Só que a minha tampa da panela não pode ser grande. Porque olha o buraco que tem em mim aqui, ó. Se a tampa da panela for grande, eu estou completando alguma coisa muito grande em mim. E a hora que sai, vira um vórtice isso aqui e arrebenta com tudo. A tampa da panela, e aí eu sofro. E a tampa da panela tem que ser pequena. Porque a hora que sai a tampinha, fala, puxa, não foi legal. Doeu, tô sofrendo, não tá bacana. Mas vambora, vamos lá. Que a vida é essa. Entende? Faça isso, coloque, pondere isso, entenda o teu processo, não se cobre, não se julgue, não transfira pro teu filho isso. E faça isso de uma forma que você tenha consciência, o máximo de consciência possível para você sair desse relacionamento bem, né? Bem o máximo possível. E de novo, vai ser puxado. Não posso falar para você que vai ser legal. Não vai ser legal. Mas você tem 2 caminhos. Ou fica e decide melhorar isso, ou sai e também vai passar por um perrenguinho, mas é um perrengue que pode durar um certo tempo. Beleza? Eu queria parabenizar aqui a Ali Souza, que colocou o caso dela muito bravamente. Cara, expor assim de extrema coragem, parabéns. Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo. Cara, eu não vou hesitar em respondê-la.
Tá joia? Pessoal, eu queria dar um aviso aqui. Queria dar um aviso aqui muito importante. Hoje a gente está no mês 10 de 2019, né? No final de outubro de 2019. Eu comecei a live na primeira semana de janeiro, as lives. Então eu contabilizei aqui, tem quase 45 lives. Tem mês que tem 5 semanas, então eu contabilizei 45 lives aqui. E hoje está sendo a minha última live, está sendo esse projeto. Eu vou parar por aqui por conta de uma estratégia minha mesmo, nas redes sociais. Vou continuar, vai estar rolando os vídeos aí, o feed vai estar sempre cheio, todo dia tem um vídeo diferente, vai continuar nessa pegada, só a live que eu vou deixar de fazer. Eu queria agradecer a todo mundo que participou desse projeto, todo mundo que contribuiu aqui. Somos uma audiência pequena, né? Mas muito presente, né? Então, por conta de algumas estratégias mesmo que a gente traçou aqui, que eu tracei para mim, em termo digital. E aí eu vou acabar encerrando aqui. Mas para quem é de São José, eu vou fazer uns workshops mensais aqui. Então os workshops eles vão virar mensais, vai ter uma taxa lá mínima só para a gente participar. Uma vez por mês eu vou fazer um workshop que vai durar de 2 a 3 horas, dependendo, né? Vou colocar bastante perguntas e respostas, vou deixar em aberto, sempre vou trazer algum tema diferente. E é um movimento que a gente vai fazer para atender a demanda daqui de São José. Então se você é daqui de São José, da região de Taubaté, de Jacareí, ou se você é de um lugar longe, sinta-se convidado. A partir de novembro agora a gente vai fazer um workshop aqui em São José. Vocês estão convidados, eu vou lançar isso aí, e fiquem atentos, beleza? Pode entrar em contato comigo aí, Li Souza, que a gente conversa, tá bom? Um abraço, pessoal, obrigado, gratidão mesmo por toda essa parceria aí durante esses 10 meses. Foi muito importante para mim me desenvolver aqui como pessoa, como profissional, e espero que tenha agregado para vocês também bastante. Um beijo, até, e a gente vai se vendo aí pelos feeds e pelas redes sociais. Valeu!